uma igreja bíblica fundamentada na palavra. É isso que nós queremos ser. Claro que muitas vezes falhamos, erramos, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós procuramos seguir, obedecer à vontade do nosso Deus. E há pouco estava a pensar como Deus tem os seus planos. A irmã Amélia acrescentou Elvas também, mas lembro Moura, como tudo começou, e estive ali ainda como jovem, vínhamos para Tires, fazíamos as excursões, claro que Tires era fértil em meninas, e alguns dos meus irmãos e eu namoriscámos por aqui. Eu já contei à Raquel que eu andei a pescar o olho para a Diolinda, do Reis, mas depois éramos muito diferentes e eu estava reservado para a Pérola do Atlântico. E o meu irmão, Samuel, esse chegava a ter 2 e 3 namoradas na igreja de Tires, no Cacém, porque ele era o mais bonito. Os meus pais investiram tudo na beleza do Samuel e os outros esqueceram-se. Mas pronto, não é esse o tema que eu quero abordar. Mas Moura, havia uma irmã única, presbiteriana, que não tinha mais ninguém, a mãe da Noémia. E realmente o pastor Mário andou ali a orar e encontrou esta irmã. Eu sou crente também no Senhor, mas eu não tenho saúde para me deslocar. Eu quero começar a reunir com alguém. E o pastor Mário começou este trabalho. Hoje tem lá o Paulo e a Sininha, que um casal missionário, ele ainda não é pastor, a fazerem um trabalho extraordinário. Fizemos lá trabalho missionário, ainda na Igreja da Parede, aqui com os irmãos em Moura, e hoje está ali uma igreja a desenvolver para a honra e glória do nome do Senhor. Deus é bom. Temos agora um grupo de irmãos oriundos da Assembleia de Deus. Não importa, o que importa é que Cristo seja glorificado. Por isso, orem, meus irmãos, nós vamos em viagem missionária no fim de semana 30 de novembro. O pastor Nuno assegurará todo o trabalho aqui. Vamos também levar os nossos irmãos, queridos irmãos de Pontessor, para nos encontrarmos ali e clamarmos ao Senhor pela terra de Estremoz. Mas a terra de Estremoz já tem igrejas. Tem, mas meus irmãos, não vamos para fazer proselitismo. Vamos para levar o Evangelho de Cristo, da Escritura, e não mais uma igreja para dispersar pessoas, não. Por isso, orem, precisamos das vossas orações. Lá na Guiné, pastor, orei, ponha o povo a orar por Estremoz, uma terra tão bonita, mas com pouco testemunho do Evangelho. Que o Senhor seja glorificado em tudo o que fazemos e que o façamos para a honra e glória do nome do Senhor. Meus irmãos, o Salmo 119 é um acróstico e o salmista pegou nas letras do alfabeto hebraico e ia escrevendo as estrofes a começar pela letra do alfabeto. Por isso, algumas Bíblias têm as divisões e têm lá o nome das letras hebraicas. Mas, na verdade, este salmo fala da excelência da palavra de Deus, da lei divina. E, meus irmãos, precisamos de ser pessoas da palavra. Precisamos de ministrar a palavra nos nossos lares. Precisamos de ministrar a palavra aos nossos filhos. Nós temos, como lemos, que a palavra do Senhor é boa para instruir, para corrigir.
de uma maneira prática, ler, explicar, viver essa palavra é a fonte de sabedoria. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. E, na verdade, este salmo é um hino de louvor, de exaltação à palavra. Não tenhamos receio de que algumas pessoas nos considerem muito à letra, porque usamos muito a palavra. Não, a palavra do Senhor é essencial ao desenvolvimento da fé. O Senhor Jesus diz que nem só do pão viverá o homem. É muito bom o tema do nosso retiro, chamados à mesa. Uma refeição é propício a falar de maneira descontraída, e aí podemos aplicar a palavra. Mas quando deixamos que a comida se torne a principal bênção, quando estamos com alguém, então nós esquecemos que a palavra do Senhor diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Não esquecer a palavra nos nossos relacionamentos familiares, nos relacionamentos com os nossos amigos, ministrar a palavra ao coração. Mas isso depende também do nosso testemunho. Pelos frutos os conhecereis. Muitas pessoas agarram-se à palavra para corrigir os outros, para dar recadinhos. Então, em Facebook, em redes sociais, a forma abusiva como estão a usar a palavra. Meus irmãos, não podemos calar. Temos que nos levantar como povo da palavra e dizer: não é isso que a Escritura diz. Não podemos aceitar uma interpretação deslocada da palavra. Se o que está na palavra for confirmado por outros textos da palavra e não entrar em contradição, é para aceitar. Mas temos que ser criteriosos. Examinai tudo e retende o que é bom. Talvez o B de Batista tenha muito ligação aos crentes bereanos, que ouviam Paulo pregar e depois chegavam a observar se aquilo estava correto de acordo com a palavra. Temos que ser pessoas da palavra, aplicando à nossa vida, vendo o Senhor a transformar o nosso viver. Não somos perfeitos, longe disso. Paulo dizia a Timóteo: aquilo que tu aprendeste com a tua mãe, a tua avó, teu pai não, teu pai não era crente. Não arranjes desculpa: eu não tenho um lar cristão onde o meu pai e a minha mãe me ensinem a palavra. Tem a avó? Obrigado, Silvina. Obrigado, outras avós. Irene. Se há hoje algo espiritual ainda no coração dos nossos queridos familiares, é porque nós somos referência. Por isso, meus irmãos, vivam a palavra. Coloquem a palavra nas vossas casas. Pode ser o texto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas não use como amuleto para afastar os maus olhados, como vimos na semana passada. Não use mal a palavra. Quando quer corrigir os seus filhos, a palavra do Senhor diz. Mas também diz: pais,
criai os vossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor, e não na nossa forma de ver o mundo. Ouviram a notícia? Uma adolescente de 14 anos, envolvida com amizades que não eram boas, sempre mergulhada nas redes sociais, recebe um comunicado: vem ter connosco ali debaixo de um prédio. E ela pensava que era mais um convívio, e ela caiu na ratoeira, foi violada e depois foram feitas fotografias e colocadas nas redes sociais. Vidas destruídas. Cuidado, adolescentes, jovens, mergulhem na palavra e não em outras coisas. Paulo disse a Timóteo: estas palavras te farão sábio, capacitado para a vida eterna. Por isso, meus irmãos, vamos investir. Eu vou ao culto, hoje não deu. Tive uma semana muito ocupada, não deu. Ou alguém que leva as crianças. Não, pai, investe, faz diferença. Irmãos, se calhar às vezes não nos apercebemos que há pessoas que estão a viver dramas e que não abdicam de trazer os seus filhos à casa do Senhor. Não seja necessário passarmos por problemas como aquele que esta semana foi divulgado, mas que sejamos homens e mulheres de oração, comprometidos com o Senhor, comprometidos com a palavra. Ministra a palavra, como diz lá em Deuteronômio, ao levantar, ao deitar, andando. O que é que está a ouvir no seu rádio, no carro, nas deslocações para a escola? Ponha música evangélica, ministre. Chega de tantos programas que estão a poluir o coração, a mente e a alma da família. Ensinem a palavra, vivam a palavra, preguem a palavra. Não é oportuno, temos uma festa de aniversário, não dá. Assumam: eu sou crente, eu sou filho de Deus. Se a minha família tem sobrevivido, é graças a esta palavra. Meus irmãos, estamos a preparar de novo, não desistimos, um grupo de irmãos com as histórias bíblicas em feltro, que durante tantos anos foi usado no currículo da escola dominical, e agora estamos a preparar, e estas irmãs estão a vibrar, e vamos dizer aos irmãos, às famílias: estamos disponíveis para ir a lar de idosos, estamos disponíveis para festas de aniversário, mesmo que seja no McDonald's, não importa, vamos lá com aquele cenário tão bonito, contar as histórias. E na sexta-feira passada tivemos a parte prática. As crianças estiveram a dormir em tendas. E não é que a história é o dilúvio. Não é, irmã Priscila? Tínhamos pensado na formação, na semana anterior, as crianças terem a sensação de ouvir a chuva cair e imaginar que estavam dentro da Arca de Noé e aquilo chovia torrencialmente. Já não é preciso construir uma arca. Eles já viveram. Na sexta-feira, a partir das 5 horas, chovia intensamente. E realmente a casa do irmão Paulo e da Adriana foi um refúgio para as nossas crianças. O pastor ficou de plantão em oração quando começou a sentir a chuva, mas depois rendeu bem porque fiz uns queques para mimar as nossas crianças. Meus irmãos, vamos ministrar a palavra. Escola dominical, por favor, professores, não façam qualquer coisa. Não escolham qualquer coisa para ministrar ao coração das crianças, mas a palavra. Usem a vossa criatividade, ministrem a palavra, e não é apenas para entreter as crianças. EBD, invista em currículos, invista em pessoas. Precisamos de atender às necessidades das famílias.
Estando perto das crianças, meus irmãos, o tema que as crianças mais falam é doença mental. É doença mental. Estou farto de ouvir o tema doença mental. Não vamos falar mais, vamos ignorar quando as crianças estão já a dizer que é isto, é um colega, é um amigo que está a passar por isto e aquilo. Temos que orar, temos que investir na palavra. Jovens, lembrem-se do vosso Criador enquanto são jovens, para que não venham os momentos de adulto, de problemas, de complicações e se esqueçam do Senhor Deus. Por isso, meus irmãos, as Escrituras são fundamentais. Vamos usá-las e não apenas colocar na nossa estante para embelezar. Vamos fazer da palavra o nosso alimento diário e das nossas famílias. Que o Senhor nos dê realmente força, coragem para afirmarmos a palavra do Senhor nos nossos lares. É tão bom ver as crianças aqui com vibração a louvarem ao Senhor. Dá trabalho vir todos os domingos. Há um domingo por mês, pelo menos, dá trabalho. Mas depois faz diferença na vida das crianças quando crescem, quando se tornam júniores, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Quantos aqui tiveram educação bíblica em crianças? Estão a ver? Tão poucos? Quantos só conheceram a Cristo na fase adulta? Mais. Outros, em jovens, com metade da vida gasta em prazeres, em coisas que poderiam ter sido o fim. Meus irmãos, precisamos da palavra do Senhor. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática para as nossas vidas. Não é as regras de uma igreja, não é um homem falível como cada um de nós, mas é a palavra de Deus inspirada pelo Senhor para as nossas vidas. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra aos nossos corações. Que a tua igreja possa continuar a colocar no altar a palavra com suma importância para a vida, para a ministração aos corações. Abençoa-nos, Senhor, com a tua palavra. Abençoa as nossas famílias. Abençoa, Senhor, os nossos doentes. Abençoa, Senhor, as famílias enlutadas. Que a tua palavra nos conforte, nos console, nos salve, nos cure, realize, Senhor, o propósito que tu deixaste. É a oração que fazemos no nome bendito de Jesus. Amém.